Estamos aqui em mais um Gambito da Rainha e hoje eu estou com uma doutora da área de odontologia, a doutora Tatiana. Ai, muito prazer, Joyce, de estar aqui com você. Você é uma pessoa muito especial. A gente Ah, sempre combinando, né, aham. de vir aqui e essa correria nossa, mas graças a Deus agora deu tudo certo. Foi difícil, mas chegou. O dia chegou. Sim, Sempre eu penso assim que é sempre na hora certa que as coisas acontecem. Às vezes não seria tão bom, porque às vezes tem dia que a mulher é assim, a gente tem hora que a gente tá bem, tem hora que a é, gente não tá. Então eu sempre deixo muito assim aberto, né? Lógico que a gente tem os nossos cumprir os nossos horários aqui, mas eu sempre deixo muito aberto para poder vocês ficarem felizes de vir. Eu acho que é essa energia que a gente tem que passar. é um prazer enorme de estar aqui com você. Você sabe o carinho que a gente tem por você, sempre, né, nos apoiando com os projetos. Eu acho isso fantástico. Então, assim, para mim é um prazer enorme. E vou vir várias vezes Com agora. certeza, com certeza. E doutora Tatiana, me conta um pouco, como é que você decidiu pela sua profissão? Falou, é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu sempre quis a área de saúde, Uhum, sempre, a uhum. vida toda. Sempre falei que ia fazer a área de saúde. E é uma história até engraçada, que eu sou formada há 30 anos, então há 30 anos atrás a gente não tinha muitas essas opções, né, de Sim. curso. Ou nós éramos dentista, médico ou advogado, não tinha, engenheiro. E aí o que que aconteceu? Aí papai era motorista de táxi, É mesmo. e papai virou, falou assim, e meu pai nunca influenciou em nada. Uhum. E aí prestei vestibular, a primeira vez, prestei para medicina. Olha, Prestei para medicina. uhum. Queria Federal? medicina, queria Olha. medicina. Aí papai falou assim, aí não passei, passei mal. Então eu falo que eu vivo tudo isso que essas pessoas hoje vivem. Vestibular era muito complicado. Aí meu pai falou, Tatiana, presta odontologia para você pelo menos passar. Eu falei, não, não vou prestar. Aí prestei odontologia junto com a medicina. Passei em segundo lugar na época. Olha. E, E foi e aonde? Na na universidade? universidade, na Uniub, na Universidade de Olha, Uberaba. Uberaba. E aí, fui fazer a odontologia e assim, eu sou extremamente apaixonada pela odontologia. E às vezes as pessoas falam assim: ah, doutora, mas a senhora não quer. Não, eu amo dente, eu amo sorriso, eu amo atender as pessoas. E eu gosto muito e trabalho muito com paciente especial. Uhum. Então, assim, eu acho fantástico, gosto de trabalhar. Na época da faculdade, eu fui a única aluna a ser convidada a participar do projeto, que era o projeto Rondon, né, na Aham. nossa época. E eu era a única mulher Olha. que foi para o projeto. Então, aquilo para mim abriu muito a cabeça da população que precisa, né, da odontologia. Então, eu acho fantástico. Eu amo dente. Eu Ai, que amo dente. legal. Você ama o que você faz. Eu amo o que eu faço. Trabalho até 8, 9 horas da noite, tranquilamente. E quem é a Tranquilamente. doutora Tatiane? Quem é essa essência, essa mulher por trás desse poder todo, né? Que depois vocês vão saber o poder que essa mulher tem. É, assim, eu falo que eu sou muito, assim, otimista. As coisas estão no fim do poço e eu tô sorrindo, entendeu? Então eu falo que é por aí. Eu não sou uma pessoa. Odeio gente mal-humorada, Aham. odeio cara feio, odeio, entendeu? Você chora de rir às vezes. Às vezes eu entro para trabalhar. Eu agora aprendi muito com a internet, né? Às Aham. vezes eu entro assim, às vezes eu entro no consultório, ou até mesmo lá no instituto. As pessoas estão de cara fechada, eu falo, vou voltar para vocês falarem bom dia. Porque todo mundo tem boleto para pagar. Então, eu acho que eu sou isso, entendeu? Muito exigente. Aham. Sou extremamente. Eu falo que, no fundo, eu falo para todo mundo que não me conhece, eu falo, sou chata. Aham. Porque eu sou exigente, sou muito rigorosa. Mas, assim, A gente tem que ser, né? para as coisas acontecerem tem que ser. Tem que ser, Não porque senão adianta. trava tudo. A gente tem que estar É. ali na linha. E é outra coisa é a nossa vida, né? Que tá ali. A nossa vida, a vida das pessoas, né, é muito sério. Aí eu falo que a odontologia é muito séria. Essa semana, deve ter uns 30 dias, a gente foi dar uma entrevista. Eu falei, gente, as pessoas tratam o dente como se não fizesse parte do corpo, É verdade, né? é verdade. E eu E mesmo que sou autista, doutora, eu tive muita dificuldade de cuidar do dente. Porque pra mim não precisava. Era uma coisa assim. Eu não sei explicar, porque são as coisas que são grandes para os uhum, outros, difícil pra gente é fácil. E as coisas que são simples para as pessoas. E aí eu tive muito problema, né? A gente vai acumulando e quando chega numa certa idade você tem aquele problema.
E aí? Por exemplo, a questão do paciente em si, a odontologia, o que que acontece? As pessoas colocam a odontologia como uma coisa muito ruim, né? Então, o castigo da criança é, se você não ficar quieto, eu vou te levar no dentista. Uhum. O dentista tem injeção. Então, isso vem de A anos, né? cultura. A cultura. Às vezes, por exemplo, agora não, agora a odontologia está muito mais visível por causa das redes sociais, então a gente tem outros profissionais que são excelentes, que trabalham com crianças e que começam a passar isso. Então, as crianças hoje, é mais fácil você atender uma criança hoje do que o pai e a mãe. É Porque mesmo. o pai e a mãe, eles vêm de uma história cultura. da Uhum. cultura, que era aquela cultura que quando se tratava se doía, aquela coisa toda. Então, hoje, o medo menor hoje nas crianças, eu acredito muito que ainda tem que melhorar, mas é igual você está Você dizendo, acha que a tecnologia mudou isso? mudou na questão das redes sociais, eu acredito muito, entendeu? A odontologia em si, eu falo que a odontologia é muito prática, muito vivência, muito carinho. As pessoas, por exemplo, quando você entrava no dentista, o dentista estava com a cara fechada, o dentista te maltratava, não te respondia o que você... Ele fazia e pronto. Hoje não, hoje a gente tem que explicar o que a gente está fazendo, né? Então, isso é muito bom, porque as crianças entendem. Às vezes as crianças chegam no consultório, aí eles falam assim, tia, você vai me dar injeção? Eu falo, não, eu não dou injeção. Entendeu? Eu te dou anestesia, diferente. Aí a gente pega a anestesia e tudo, então ele vê até a agulha. Uhum. E ele deixa você colocar porque é diferente a palavra que você vai colocar, entendeu? Para a criança. Então, é igual você está dizendo. E o paciente autista, ele tem muito isso. Ele tem a questão, por exemplo, de escovar os dentes, a rotina, que é uma coisa que ele não tem rotina. Entende? Tem muito paciente que ele não tem rotina. Então, para você colocar essa rotina de escovar, dele entender e colocar isso na cabecinha deles, e não é só o paciente autista. Eu falo que, às vezes, tem mãe que chega e fala assim: vou largar de mão, porque ele não escova os dentes. Então, assim, o menino é muito comum, eu dou risada. O menino, eu falo para a mãe assim: a partir da hora que ele escovar os dentes, ele arrumou uma namorada. Pensa nisso. Porque ele não quer escovar dente, entendeu? Ele tem a fase de não tomar banho e de não escovar dente. E você tem que ficar insistindo com isso. Então, assim, é o aprendizado e, ao mesmo tempo, a rotina. Se você tem uma rotina e ensina aquela rotina para aquela criança, você vai muito bem e você tem um adulto sem cárie. Agora, se você não tem uma rotina, acaba não indo, não adianta. E você acha que os tipos de alimentos mudando, né? Que vai mudando de geração para geração, os transgênicos e tudo prejudicou muito a questão da saúde? Muito. Porque Como é que... Você tem quantos anos que você está na odontologia? 29 anos. Uau! Então você acompanhou essas mudanças? As crianças, por exemplo, antigamente a gente mastigava, né? A gente conseguia, ninguém picava nada. Então as mães hoje em dia é o cuidado, né? Tudo é picado. Vou picar uma maçã, vou picar. Não. Antigamente a gente chegava, a gente pegava a maçã, mordia a maçã e comia a maçã. Então isso faz com que o quê? Você desenvolva o crescimento da mandíbula. E esse desenvolvimento da mandíbula, você retrai o uso do aparelho, aquela coisa toda. Então, hoje é tudo muito papinha. Então, por isso, hoje, a indicação de aparelhos. Por isso que você fala assim, mas todo mundo põe aparelho. Entendeu? Mas é porque teve a evolução das crianças e das pessoas, o crescimento da criança é muito importante, a mastigação é muito importante. Então, fazer com que aquela criança mastigue. Eu tive um caso no consultório de uma criança de 2 anos que não tinha nenhuma dentição. Nossa. Aí o pai chegou e falou, doutora, o que eu posso fazer? Eu fui descobrir, a mãe nunca tinha dado nenhum alimento para a criança mastigar. Tudo líquido, porque ela tinha medo que a criança comesse e engasgasse. Nossa. Entendeu? Então, assim, o não mastigar... E chega a crescer ou nunca mais cresce depois que passa Não, o período? aí começou, por exemplo, ela tinha 2 anos, aí o que eu fiz? Falei, aí sentei com a mãe teve que ir para psicólogo. Por quê? Porque a mãe tinha que entender que ela tinha que sentar com o lado da criança e acompanhar aquele processo de mastigação. Toda criança engasga, né? É muito complicado isso. Lógico, é muito difícil para a gente que é mãe, eu brinco muito. Eu socorro todas as crianças, mas os meus filhos eu não consigo socorrer, isso é normal, isso é natureza. Então, se você tem esse cuidado, senta com a criança, faz com que aquela criança mastigue. Então, a mãe foi entendendo, à medida que a criança foi mastigando, os dentes foram nascendo. Olha só. Entendeu? Então, essa evolução aí é muito complicada, porque é tudo muito líquido,
sem mastigar. Aí eu acho bonitinho que às vezes eles falam, tia, mas eu como bolacha dura. Eu falo, mas a bolacha não é a mesma coisa que uma goiaba. É verdade, é Que a verdade. gente comia goiaba no pé, Era bom entendeu? demais, né? E me conta um pouco, você veio de onde? Eu sou de Uberaba, sou Aham. mineira, me formei lá. E logo que eu formei, eu já vim para o Exército Brasileiro. Eu Uhum. sou da primeira turma feminina de É odontologia. mesmo? Tinha muitas mulheres nessa época ou não? Não, não, não. Uau. É, era assim, muito diferente do que é hoje, né? Uhum. A odontologia. A gente tinha uma turma grande, porque Uberaba era a melhor faculdade que tinha do país, né, de Sim. odontologia na época. Nós formávamos 180 alunos. Olha, Então era muita por gente ano. que por ano. Então era muita gente que formava. Mas assim, não tinha muitas mulheres, não. E aí eu passei para o Exército Brasileiro e vim para Brasília junto com o meu Hum, marido, que era meu noivo na época. olha, Aí a gente já, logo que a gente veio, nós montamos as nossas clínicas e estamos aí já há 29 anos aí, trabalhando na luta, juntos na luta. na luta. Nossa, que lindo. E me conta, como é que foi essa paixão? Depois você veio e criou fundou um instituto, né? Que hoje é um Sim. instituto muito bem respeitado, dentre das pessoas, né, que entende dessa área. Como é que foi essa criação desse instituto? Como A vocês gente sempre decidiram? teve, eu sempre tive esse lado social, Uhum, sempre, sempre. Nós sempre fizemos isso. Durante toda a trajetória nossa das nossas clínicas, nós sempre tivemos essa questão do social, sempre preocupamos com isso. E aí, seu marido é médico ou não? dentista Dentista também? também, o Olha, Paulo é dentista. uau. Ah. E aí nós trabalhamos sempre com isso, sempre tivemos a questão do social das clínicas, nós tínhamos 6 clínicas e nós fazíamos as gincanas entre as clínicas para que as clínicas arrecadassem alimento e nós fizéssemos as doações. E aí veio o projeto dos dentistas nas escolas. E Hum, aí a gente falou, não, vamos colocar. Por quê? Porque lá atrás, na faculdade, que as pessoas acham que a coisa é de instantâneo. Não. não é. É um processo, É um né? processo. Na faculdade, nós tínhamos, a minha faculdade tinha um projeto muito bonito, que era o projeto Pato Branco. E esse projeto, a faculdade colocava a faculdade, as cadeiras dentro da escola. E nós atendíamos aqueles pacientes Uhum, ali, aquelas crianças. Nós saímos das escolas apenas para quando terminava a última criança. uhum. E aquilo a gente veio trabalhando. Quando veio o projeto, para a gente executar, foi assim, Paulo olhou para mim e falou, vamos fazer, Uhum. vamos investir no projeto. Só que aí vieram várias outras circunstâncias e a gente falou, não, precisamos nos estruturar, vamos montar um instituto. E esse instituto, ele veio para as pessoas entenderem o que era a odontologia, né? E eu tinha muito problema com a questão assim dos profissionais. O que eu fiz? Eu abracei os alunos Uhum, para que os alunos também, porque os alunos chegavam das faculdades, eles ali na ponta você não vê nada, Joyce. uhum, É muito engraçado. Eu falo que a faculdade você tem a parte teórica, tudo, mas a prática é muito importante. uhum. Quando os alunos vão lá, nós fazíamos ações sociais sem nenhum dinheiro, Uau. entendeu? E como é que Nada. vocês compravam os instrumentos? Vocês faziam uma vaquinha? Fazia vaquinha, Olha. a gente tirava dinheiro do bolso, os alunos Isso você tinha ajudavam. 17? 16? Aí assim, Olha. aí a gente fazia tudo isso. Então, eu trouxe isso tudo para Brasília e quando a gente começou o instituto, as mesmas ações sociais a gente fazia. Uhum. Então, a gente fazia ação social na cidade do entorno e levávamos os alunos para eles aprenderem. Lá eles aprendiam o que. Não, a gente pega tumor de boca, a Uhum. gente pega tudo que é de Você é pior. cirurgião também. É, Cirurgião. Uhum. Aí a gente fazia, os alunos, eles aprendiam ali na prática, os Uhum. alunos agora do Instituto, eles aprendem na prática o que às vezes você não vê dentro de uma faculdade. Sim. E aí o que aconteceu? As minhas filhas partiram para medicina. As Ah, duas fazem medicina. uau. Ninguém quis fazer odonto.
Uau! E quando elas entraram, a primeira coisa foi a Tainá falou, essa necessidade do atendimento da população. Uhum. Falei, Tainá, vamos colocar, então, os alunos da medicina junto com os alunos da odontologia. E foi o que a gente fez. Então, o Instituto, ele cresceu muito. Hoje a gente tem mais de 40 alunos só de medicina. Então, a gente faz as ações sociais, a gente não arrecada, a gente não tem nenhum dinheiro, todo mundo vai voluntário. Olha que legal. Então, nós atendemos de 200 a 300 pessoas no dia, fazemos as consultas médicas, fazemos consulta pediátrica, porque aí, o que a gente fez? A gente se estruturou, então hoje nós temos as ligas, que eles chamam de ligas, que são os setores. Então, por exemplo, a Liga da Pediatria, são os meninos que querem fazer pediatria. E lá eles desenvolvem a pesquisa. Uau! Entendeu? Lá eles fazem isso. Então, a gente tem o médico responsável que acompanha os meninos da pediatria e eles fazem atendimento, pesa a criança. Então, hoje a gente Então, está vocês desenvolvendo... conseguem ter algo claro sobre os estudos epidemiológicos das regiões. Todos. Hoje, Olha, eu aham. tenho, por exemplo, isso eu falo para você com Propriedade. propriedade. Nós temos, se alguém chegar para mim e falar assim, doutora, tal região, como é que tá? Eu tenho hoje isso. Porque na odontologia, eu não consigo. O problema o que me frustrava é que eu não tinha como, eu não tenho como atender, porque o custo é muito alto. É. Então, na odontologia, o que a gente faz? A gente faz avaliação. Uhum. Então, nós fazemos avaliação, nós verificamos, nós mostramos para as pessoas o que tem de errado, quantas crianças que tem cárie. É muita gente. É. É muita. Joyce, é muita gente. A odontologia no Brasil, por mais que nós estamos evoluídos, ainda é muito precária. Entendeu? E é necessária. E é necessária. Você acha que tem um déficit de efetivo, de pessoas? Não sei se é efetivo, o nome é outro, sabe? É efetivo é para guarda, né? Mas o déficit de profissionais. O que eu vou voltar lá atrás Uhum. é a paixão. Tá entendendo? Da odontologia. Hoje a gente, por exemplo, a gente não vê muito no dentista formado, são poucos, essa paixão pelo dente. Uhum. Tá entendendo? Essa vontade de fazer para a população. É isso que está faltando. Sim. É isso que falta, que eu falo isso o tempo todo. O dentista hoje, ele ter essa paixão de querer atender, de querer estar ali com a população. Entendeu? Então, não falta efetivo, não falta dentista. Né? Tá. Mas falta esse tipo de conscientização, não acredito, não sei. Humanização dentro dos processos. Dentro dos processos, Imagino. Quando eu fui convidada para dar E cada vez as pessoas vão ficando mais frias, e quando a pessoa fica mais fria, a paixão vai diminuindo, aquela chama, né? E quando a paixão diminui, você diminui o interesse. Isto, eu penso dessa maneira. Essa maneira, é isso que você está falando. É a questão da humanização, de colocar esses profissionais da área de saúde de frente mesmo, entendeu? Com a necessidade, e eles quererem fazer aquilo dar certo. Você está entendendo? Então, assim, para a odontologia é isso. Não, é muito difícil. Por incrível que pareça, eu tenho mais alunos na medicina do que na odontologia. É mesmo? E até por sinal, vou até olhar para a câmera, se alguém quiser participar, voluntários, se forem alunos, o Instituto está de portas abertas. Como é que é o nome do Instituto? Instituto Onda do Sorriso. Olha que lindo! Onda do Sorriso, que lindo. E a gente está lá para receber mesmo esses alunos de portas abertas, para eles aprenderem, para eles ensinar a gente também, porque as coisas mudam, né? A odontologia gira, eu falo que gira, então... E com o avanço tecnológico também vai mudando vai muita mudando, coisa, né? vai mudando muita coisa. Gente, outro dia eu vi uma pessoa extrair um dente e ficou normal. Porque quando extraía dente antigamente, a gente ficava meio que de cama, né? Tinha que ficar em repouso total. Existem várias técnicas. Por exemplo, depois você olha lá no Instagram, teve um caso de uma paciente que a gente fez agora no projeto, que nós extraímos 6 dentes dela. Num dia só. No dia só. Uau. E aí, como o sonho dela era... Porque ela tinha a dentição toda problemática. Aí o projeto, ele visa isso, a recuperação do sorriso das mulheres, e nós fizemos 4 implantes e parafusamos a dentadura. Depois olha para você ver o vídeo. Ela Aí ela falou para mim, doutora, a última vez que eu fiz extração, eu tive hemorragia, tive não sei o quê. Mas o que acontece?
o cuidado. Tá. O paciente, ele é medicado antes. Aham. Tá entendendo? O procedimento é feito com a margem de segurança. Então, assim, a gente vai ter o pós muito certinho. Ela não teve nada. Ela tirou os 6 dentes, botou 4 implantes, parafusou a prótese Ficou e tranquilo. tá tranquilo. Uau. Entendeu? Então, assim, hoje, e o uso do anestésico também, Aham. hoje, é muito importante. Eles não usavam anestésico antes? O anestésico antigamente era mais. Hoje a gente tem a tecnologia, né? Então os Aham. anestésicos são melhores. Antigamente não, era só paliativo ali pra poder Não, tirar um pouco a dor. não, usa o anestésico, mas o anestésico, a qualidade não era tão boa quanto hoje, Aham. entendeu? Hoje a gente tem os anestésicos melhores. Então, para que isso aconteça, para o paciente não inchar, para o paciente não ter o rosto. Deformado. Aí você acaba usando o Você anestésico falou que melhor. a dentista falou, você vai ter que arrancar os dentes. Chega, me deu um frio na barriga, um gelo. Falei, 2 semanas, 3 semanas sem sair de casa. Como é que eu vou parar o trabalho pra poder ir? Aí depois me explicou, não é assim, hoje é diferente. Hoje é diferente, hoje é Por isso mais que fala tranquilo. que é a cultura, né? A gente tem uma cultura. A gente via nossos pais lá atrás sofrendo muito. É uma cultura. Isso aconteceu comigo também quando eu fui ganhar os meus filhos. A minha mãe, ela sofreu violência obstétrica. E aí, no meu parto. E aí, quando a médica abriu, ela não estava ainda anestesiada, ela quase morreu. E o olho dela estufou. E eu, querendo ou não, senti tudo isso. Só que eu não sabia. Quando eu fui ter meu filho, que foi pra me anestesiar, a anestesia não pegava de nenhum. A adrenalina minha tava muito alta. Teve que dar 3 anestesias. E é Nossa, normal, é igual você tá falando, é, adrenalina. adrenalina. Minha adrenalina tava assim, a 1000 por hora. Por quê? Eu tava com medo de sentir a dor que minha mãe sentiu. Sem É. saber. E assim, o primeiro parto foi muito difícil, mas a gente conseguiu fazer. O segundo parto, o médico me abraçou. Falou, olha, não vai ser igual da sua mãe, calma. É. Foi humanizado, foi até na universidade da UNB, muito bom. No HUB. Foi muito humanizado. Então, assim, eu senti acolhida e acho que ali foi a cura das gerações. Porque quando aconteceu isso, doutora, foi interessante esse fato. Quando aconteceu isso com a minha mãe, querendo ou não, isso atingiu a minha vida, Sim. psicologicamente falando, É. né? E depois que eu tive o filho, eu fui curada. Eu Não sinto, é? eu sinto assim um alívio muito grande Mas é o que você Tinha tá uma dor falando. que me visitava, sabe? Mas é o que você está dizendo, a questão humanizada. Às vezes o paciente, eu falo que nós dentistas, nós somos tudo. Às vezes nós não somos nem dentista. Nós somos Psicólogo. psicólogo, Psicólogo. entendeu? Tudo acontece no consultório odontológico. É muito engraçado. Às vezes as minhas funcionárias, elas falam assim, doutora, é só história para contar. Porque a gente só tem história para contar. E é o que você está dizendo. Às vezes a questão do trauma. Então, às vezes o paciente ele vai no consultório só para te dar um abraço. Olha. Ele vai só no. E assim, como a gente já, 29 anos já trabalhando, Uhum. tem gente que eu olho assim, eu falo assim, hoje você não devia estar aqui, né? Aí a pessoa olha assim, aí abraça, a pessoa chora. Às vezes eu vou fazer extração, lá no projeto, foi engraçado esses tempos, uns 15 dias, a paciente chegou com muito medo, Uhum. né? Uhum. E aí as meninas chegou, eu falei, peraí, só um pouquinho. Aí eu falei, vamos tomar água? Aí ela falou, vamos tomar água. Eu falei, busca café lá. Aí eu falei, não, vamos tomar um café. Aí conversa, coisa. E ela tremendo, literalmente. Ela foi acalmando, foi acalmando. Aí eu peguei e falei pra ela, falei, agora você vai chorar. Vamos chorar. Caramba. Aí abraçou, chorou. Caramba. A anestesia pegou Ai, a e a gente adrenalina baixou. Uhum. Então é isso que você está dizendo. É o abraço que você nunca mais esquece. Nunca mais. Entendeu? Às vezes eu falo isso para o paciente, para coisa. As dentistas que trabalham comigo, eu falo, gente, você tem que entender o lado da pessoa. Você quer ver problema? É a criança. Você está correndo, você tem que fazer não sei o quê, você tem que fazer não sei o quê. Aí você tem que levar no dentista. O menino não quer ir. Aí você leva. Muitas das vezes as mães ficam bravas comigo. O que eu faço? Eu vejo que o menino não quer, aí eu olho e falo, beleza? Ele, beleza, tia. Eu aperto a cadeira, mas doutor, eu falei, você ia me ligar e ia desmarcar. Ele não consegue desmarcar. Então ele não quer, ele não quer.
É assim que funciona. Então, Aham. assim, são coisas que você tem que pegar com o Sim. tino para E pegar. com o tempo, né? Porque senão você causa o que você está dizendo. O trauma, entendeu? A violência, que às vezes, para mim, não é ser violenta. Às vezes, para mim, às vezes eu estou sendo dura com você, mas para você, nossa, a doutora foi muito violenta comigo. Entendeu? Então, a Aham. maneira com que as pessoas. E hoje esse cuidado humanizado tem que ter. Tem que E ter. isso já tem uma legislação, doutora, que... Porque a da obstétrica eu sei que tem, né? Porque eu estudei sobre isso. Aham, não. Mas, Então, eu nossa, não tinha que sei ter, né? eu Tinha não que sei te ter. informar, mas eu acredito que não. Porque é o que você está dizendo, são profissionais e profissionais. Uhum. Quando a gente vai atender na população carente, a primeira coisa que eu vejo, eles já chegam com os dois pés assim, ó, no peito. Porque Uhum. como eles estão sendo já Muito acostumados a ser maltratados. É. maltratados, eles acreditam que vão ser maltratados. Agora, no projeto com a questão do Itapuã, Uhum. eu senti isso na população. Então eu chego lá de manhã, a primeira coisa que. Eu cheguei às 5 da manhã, eu falei, por que tu chegou às 5? Se Olha eu aí. começo a atender 8h30. Olha só. Você tem o horário marcado. Até eles entenderem que eles tinham horário marcado. E assim, eles tumultuam a minha agenda, porque como Sim. eles não acreditam que Então, tem horário, que marcados. estão marcados, eles chegam 5 horas da manhã e chega 20, 30 pessoas, entendeu? Então, até você coordenar e chegar, aí a pessoa, fiquei esperando. Mas é esse cuidado que o público não tem e que é comum no consultório Sim. particular. Eu falo isso toda hora. E às vezes eu estou atendendo no consultório, eu atendo um paciente especial, eu demoro para atender e a minha sala de espera fica cheia. Então, e não significa que eu vou atrasar. Eu atraso, a gente atrasa, todo mundo Uhum. atrasa. Mas esse tumulto e essa falta de humanidade, essa falta de carinho, de Uhum. você chegar, de você falar um bom dia, eles não estão acostumados. As Uhum. pessoas. E hoje parece que está pior. Né? Seja Nossa. hoje no público, seja no particular, tão pior. Às vezes Uhum. você entra num lugar, a pessoa nem te fala bom dia. É. Nem olha pra sua Nem cara, olha tá pra sua ali. cara, entendeu? É como Aí se como é que eu fosse você. um ser humano, como se É, fosse mais um e às número. vezes você entra para comprar, Uhum. entendeu? E a pessoa tá ali. Então, é muito engraçado isso, essa falta de. E o engraçado que eu falo que as pessoas hoje têm a visão. Antigamente a gente tinha a questão dos treinamentos, tudo. Hoje, se você vai dar tratamento, a pessoa já fala para você, é a geração eu sei, né? Uhum. Ah, eu sei. Eu falo, tá, você sabe, mas você não sabe falar bom dia? É. Então, a saúde ainda é esse o problema. A Uhum. questão da, por exemplo, você vai para uma UPA, você vai para um hospital. é, Se você chega. Eu tive relatos de uma UPA que a coisa mais linda do mundo, no Uhum. estado da Bahia. Parece uma clínica. Sim, Entendeu? na Bahia tinha muito disso. Eu morei lá, né, em Salvador. Eu olhava assim, meu Deus, que lugar. E era público. Público, público. E as pessoas assustam. Quer dizer, Aham. e isso não é para assustar. É. Isso é para ser Tem que normal. ser bonito, né? Não O que é é? público, o nosso dinheiro. Isso é E é normal. muito dinheiro, E né, é doutora? muito dinheiro, e é muito É o dinheiro. nosso dinheiro. É. Doutora, e me conta um pouco assim, como é que assim, você teve vários, eu sei que vários momentos da sua vida, mas a gente tá aqui no Gambito da Rainha, onde fala sobre que a rainha, ela tem que, o Gambito é uma jogada, né? Onde ela sacrifica as peças pra poder estar na frente do jogo. O que que você teve que sacrificar na sua vida, assim, que te marcou, mas que você viu que deu certo, que foi a jogada certa? Eu até emociono, mas eu acho que é a minha família. Sua família? Porque sair de Uberaba, igual eu saí com vinte e Uhum. dois anos, Nossa, muito nova. e assim, e eu sou muito apegada ao meu pai, à minha mãe, aos meus irmãos. Mas ao mesmo tempo que eu sou apegada, eu sempre fui a forte, Uhum. entendeu? Eu sempre Que fui segurou a barra toda. a forte. Meus irmãos falam assim, a Tati é a fria, né? A Tati é fria. Mas não é. É porque eu tinha que enfrentar tudo aquilo. E assim, quando a gente vem de uma família, que uma família, o papai era motorista de táxi, mamãe era dona de casa, Uhum. e as pessoas não acreditam nisso. Acham que a gente Uhum. nasceu doutora. E aí, Acho que é assim. acha que Só nasceu vem de doutor, doutora. só vem de família rica. Só. E É. aí, assim, e é muito trabalho. Então, Uhum. eu trabalhava das 7 da Nossa. manhã às 10 da noite. Quem me conhece sabe o quanto eu trabalho de domingo, entendeu? Eu não tenho esse negócio comigo. Ah, doutora, eu tenho que trabalhar domingo, bora trabalhar.
bora fazer. Então, assim, é igual você está dizendo, eu abri mão da família em função de colocar. Então, assim, quando vê, né, o instituto, vê as clínicas, vê a doutora, e eu nunca reclamo, eu já escutei muito isso, eu nunca vi a senhora triste, mas assim, Ninguém sabe o que passa, né? há 2 anos atrás, eu tive uma perda irreparável, que foi a perda do meu irmão. Uhum. E aí a gente teve a perda do meu irmão e 6 meses depois a perda do papai. Então, isso Nossa. para mim, então, assim, às vezes você chegava no meu consultório, eu sempre trabalho maquiada, sempre trabalho de salto, sempre tô assim. O paciente, ele via que eu chorei, Aham, mas eles não tinham coragem de falar comigo. aham. Mas eu sentava, chorava, 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 chorava e ia trabalhar, ia atender. Então, assim, eu falo que pra gente, eu amo muito o que eu faço e amo muito a minha família. Mas é igual você está dizendo, a gente abre mão muito disso. Uhum. Abre mão demais. Os meus filhos, praticamente, com 30 dias eu voltei a trabalhar. 30 dias. Eu dei a luz e 30 dias eu voltei para o Hoje eu consultório. estava até conversando com uma pessoa sobre isso, que é também da área de odontologia, né? Chegou e falou isso. Com 30 dias eu já tive que ir. É. Isso, e querendo ou não, isso dói, né? Porque você, por exemplo, Você olha para os outros que ela fala, porque assim, você ser empresário é muito difícil. Você tá um pouco numa função pública, é diferente. Você tem os seus 6 meses, você tem seu Sim, salário ali garantido. Não, mas quando você é empresário, você tem que fazer. fazer. E depende de você. Uhum, Então, se você não faz, eu escutava muitas vezes das minhas funcionárias. Tinha funcionário que às vezes ficava 6 meses, né? Na época, 6, pega férias ou volta com a uhum, criança que tem 8 meses. Os meus filhos foram criados assim, e graças a Deus eu tive uma estrutura familiar muito grande. uhum. A minha mãe, eu brinco muito, mas a minha mãe, por exemplo, eu fui fazer especialização, quem recebeu o diploma era ela, porque ela vinha todos os meses no meu curso de especialização. Gente, E eu tive gêmeos. olha Aí você só, meu imagina, Deus. eu voltei a Hoje trabalhar eles quando têm quantos anos, os gêmeos gêmeos? têm 21 e a Tainá Eita, 24. gente, que loucura. E assim, e corria, aí eu deixava a menina. Não tem como falar que é igual, né? Nossa luta com os homens. Não tem como falar, Não não tem tem, não como. tem, tem. Aí eu fico indignada com essas polêmicas que estão aí falando, né? Não, mas também é um saco também essas polêmicas. Mas essas polêmicas também, mas assim, igual você tá falando, você comparar a gente que é É, mulher, de dar luz, é igual eu falo às vezes, igual você tá dizendo do parto, só nós sabemos o que passamos num é, parto. é Entendeu? difícil. É difícil, É é difícil. difícil. E aí as pessoas quererem que tomar o lugar de uma mulher, ou Uhum. tomar o lugar, se posicionar como se fosse uma mulher, aí isso é bem complicado. É, e a gente sente muito na pele, assim, muita dor, assim, do que a gente, da nossa trajetória. Porque você precisa cuidar dos filhos, você precisa, você sabe disso, mas você também tem outro lado que tem que construir esse patrimônio, que tem que dar alguma coisa de estabilidade para eles. Um mundo tão cheio de, como é que eu posso dizer, mudanças o tempo todo, né? É como se tivesse numa selva, a gente tem que. Eu brincava muito, que a mamãe falava uma coisa pra mim assim: Tatiana, você pode parar um pouco. Porque, assim, graças a Deus, eu falo que eu sou o que eu sou, mas eu tenho um marido exemplar do lado. Sim, São 30 anos junto. E 30 anos. 30 Que anos gracinha. e 30 anos ele do meu lado. Então, assim, o Paulo é assim: eu viro e falo assim, eu vou mudar esse copo do lugar. Ele fala, muda. Então, assim, o Paulo, ele é um pai presente, ele é um pai que me ajudou. O Paulo sempre, eu fico olhando às vezes e fico falando, gente, mas por que que essas pessoas são assim, né? Porque o Paulo sempre dava madeira para um, ele trocava o outro, ele fazia. Então, ele Ele sempre não foi muito, encostava em você, né? Ele te sempre foi muito ajudava. presente. Pelo Aí contrário. eu brincava com a minha mãe, eu falava, mãe, peraí, se uma mãe lá na favela que tem 5 filhos, que o mais velhinho de 8 cuida do de 3, cuida do de 5, É. que não tem. Dá conta? Por que que eu não vou dar conta? Nossa, eu vi isso ontem também. Não é? Entendeu? Então, assim, é muito complicado. É igual Aham. você está dizendo. Por exemplo, eu falo toda hora, eu falo que deve ser muito difícil para uma mulher criar os filhos sem a presença de um pai. É difícil. Eu crio os meus, né? Eu sou mãe solo. Eu tenho, graças a Deus, tenho uma rede de apoio dos meus pais.
Mas é muito difícil. Tem um dia que chega a exaustão, assim, que você fala, não é E possível. tudo, né? Deve ser para tudo, porque Tudo. Assim, já foi mais difícil quando eu era mais nova, assim. Hoje eu tô mais acostumada com a situação. Mas é assim, doutora, é assim, eu não sei nem explicar. É uma sobrecarga que Uhum. você fala assim, meu Deus. E eles são queridos, os filhos salvam a gente também, né? Sim, sim. Salvou minha vida, depressão, eu tive depressão pós-parto. A Nicole, que é a mais velha, me ajudou muito, com o pequeno. Mas foi muito duro, foi muito difícil. E eu costumo dizer, a gente não pode pular etapas, né, na nossa vida. E eu pulei muitas etapas. Eu acreditei muito numa coisa que talvez foi uma ilusão que foi vendida pra mim. Sim. Mas enfim, foi bom, o ter eles assim pra mim é um Ah, é um alívio, chegar em casa é acolhimento. Eu é. nunca mais me sinto só como me sentia. E por causa da questão do autismo, você se sente muito só, porque você não se encaixa ali naquela Sim. sociedade, naquelas pessoas, é muito diferente. Mas eu sou muito feliz. Hoje eu sou muito feliz, mas no começo foi muito duro. E a gente não pode romantizar, É, né? é, é. Às vezes, Eu falo isso. vamos criar um filho independente, vamos ser mulher independente. Não, não tem como, porque assim, é energia masculina e energia feminina. E você tem que ter esse equilíbrio, porque senão você não consegue caminhar. É como se tivesse Sim, um vai, é, outro. Assim, é super engraçado. Por exemplo, consegue, Paulo consegue. consegue. Mulher é muito forte. Sim. Consegue, o homem também, quando tá sozinho, é muito forte ali. Mas você sempre vai sentir falta, tem alguma coisa faltando. É. Eu acho, é igual você tá fazendo, por exemplo, o Paulo, ele é muito engraçado. O Paulo, ele é grandão, né? Ele tem 1 metro, ele é enorme. Aí, os meninos, ele nunca gritou com os meninos. Ele nunca gritou. Mas só da presença dele era muito Já tem, engraçado. só de olhar. Só de olhar. Aí eu olhava assim, eu falava assim, não vai respeitar não, peraí que eu vou chamar o pai de vocês. Aí ele falava assim pra mim, você me coloca numa situação Como se eu fosse. como se eu fazia, e ele nunca fez nada com os meninos. Então, é igual você tá dizendo, eu falo assim, essa presença, eu não sei se é porque eu tive a presença muito presente Do do seu meu pai. pai, Aham. entendeu? Meu pai era tudo pra mim. Meu pai era assim, tudo, às vezes acontecia uma coisa, por exemplo, se eu tivesse, hoje ele tivesse vivo, eu ia ligar, pai, tô indo no Aham. podcast, entendeu? Era assim. E ele sempre foi muito presente. E ele Então, sempre te incentivou. sempre, sempre. Não, papai sempre. Tudo na faculdade, tudo eu falava, pai, eu vou. Eu tenho um episódio engraçado. Eu Ah, tava na faculdade, com 6 meses de faculdade, a minha avó me colocou para fazer estágio num hospital público que tinha lá. meu Deus. E aí eu falo muito que eu falo que eu sou dentista prática porque eu fui pro hospital e o dentista e eu fiquei nesse hospital durante 3 anos e meio, trabalhando como estagiária. Não ganhava R$ 1, nem o dia da passagem. Mas aprendia muito. Mas aprendi o que eu sei, eu aprendi dentro do hospital. Extremamente grata ao doutor Messim. E aí, eu fui, meu professor de patologia virou para mim e falou para mim assim: você tá lá, eu tenho um hospital, então você não quer ir fazer estágio nesse hospital? Aí eu falei: quero, né? Meu professor de patologia. Aí ele falou: quero, onde que é o hospital? Aí era o hospital que era o Hospital Sanatório Espírita de Uberaba. Aham. E era enorme, eram mais de 100 leitos que tinha. Ah, Então eram pacientes psiquiátricos e pacientes alcoólatras. E lá aham. foi, graças a Deus, estudei muito, a gente desenvolveu até uma pesquisa na faculdade na época. Quando eu cheguei, eu falei, pai, eu consegui um estágio dentro do hospital. Meu pai, ótimo, beleza. Eu não esqueço a cena. A minha mãe na pia, lavando a louça, e eu cheguei e falei, mamãe, eu consegui um estágio. Aí ela, onde? Eu falei, no hospital, porque era um paciente, que era um hospital E psiquiátrico. conheci. E conhecido. Aí, quando eu falei pra ela, ela deixou o prato cair. Ela, você tá louca? Eu falei, mãe, eles não vão. E assim, foi as melhores histórias da minha vida. É mesmo. Porque lá eu aprendi a medicar, lá aprendi Aprendeu a mexer tudo. com um especial, né? Com Com uma um pessoa paciente especial. especial. Então, assim, os pacientes tinham crise convulsivas na cadeira. Hum, E eu era 19, 20 anos. É Entendeu? mesmo. Então lá eu aprendi muito, 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 muito. Sou grata demais à direção do hospital todo. Então, assim, lá, fiquei lá 3 anos. E o papai, tudo que eu falava, ele pode ir, vai, entendeu? Então, isso era muito bom. E o Paulo, Aham. acho que com o convívio do papai, as meninas hoje é assim também. É mesmo. Elas são
extremamente aceleradas. Elas são mais aceleradas Você do tem que duas eu. meninas? São duas meninas. E dois meninos, Não, gêmeos. a Tainá, a mais velha, Ah. a Tamires e o Paulo Júnior. Ah, eles são gêmeos O casal. bivitelinos. A Tamires e o Paulinho é um casal. A Tamires, mas a Tainá fazem medicina e o Paulo Júnior faz engenharia civil. Gente, que coisa! Foi para outro caminho. Paulinho, eu achei que fosse E as acompanhar. meninas trabalham com vocês no instituto? Trabalha no instituto. Gosta? Gosta. É Ama, mesmo? ama o que faz. Ai, que Elas legal. adoram. A gente atende, a gente tem o grupo, a Tainá tá na área de urologia. Nós vamos fazer o Novembro Urologia, Azul. uau. Nós vamos fazer o Novembro agora, Super o necessário. projeto para o Novembro Azul, que é muito importante. Nós fizemos o ano passado, no Novembro Azul, na cidade de Novo Gama. Nós entramos na UPA, fizemos os atendimentos de 90 e poucos homens, o Olha PSA, o exame com ultrassom. Uhum. Então, assim, e a conscientização da população é muito boa, né? Ai, que bom. Então, elas fazem esse trabalho. A Tainá Uhum. gosta muito disso. Robótica, entendeu? Tecnologia. Tecnologia. Pra medicina. Para medicina. Isso Vai é voltar muito- para essa área. Vai para Isso é essa área. muito forte. Teve um dia que eu estava lá no Senado, eu vi cada instrumento muito forte. É o detalhe, né? O robô já sabe ali cortar o detalhe, é uma coisa de doido. É fantástico. Mas tem que ter o operador, que é o médico, que né? é o médico. Mas assim, você hoje tira um tumor 100%. Não tirava antes? Não. É mesmo? Hoje você tira 100%. Hoje com o robô, na robótica, você E tira como 100%. é que são a questão dos tumores no rosto, assim? Não tá tendo muito, né? Olha, Você acha que é o que tá aumentando esses tumores? vamos Tensão. lá. A questão... Hoje, por exemplo, o tabagismo é muito importante nesse... O paciente que fuma muito, o paciente que bebe muito, o paciente alcoólatra, ele tem uma tendência maior, né? Mas assim, antigamente a gente via mais, né? Hoje a gente vê muito na periferia. A gente vê muito isso. Eu acabei de diagnosticar um paciente com câncer de boca, né? Aqui no projeto, no Itapuã. Um paciente que vem com uma ferida na boca, no lábio, por 2 anos. Nossa. E ninguém indicava ele. Aí, graças a Deus, eu sou muito grata. Eu falo que a gente tem que ter amigo. Aí, quando eu já visualizei, aí eu liguei para um amigo nosso, que é o doutor Elisiário, do Agarram. Ele imediatamente já te prontificou, já fez a biópsia do paciente. Então, assim, mas Aí deu câncer. Câncer. Mas assim, muito comum. E o tratamento é muito duro? Depende muito da região, né? Na boca é bem complicado. É um tratamento bem longo, um tratamento que sacrifica muito o paciente, né? Difícil para alimentar. Então, assim, é bem complicado, bem complicado. E como prevenir o câncer? É o que você está falando, é o dentista regularmente, entendeu? A avaliação do dentista é muito importante. Hoje em dia a gente já tem as redes sociais, as pessoas já estão mais atentas. Antigamente, por exemplo, esse paciente, ele já tem uma ferida há 2 anos. E ninguém e diz ele que foi em colegas, entendeu? Então, assim, uma ferida na boca, 7 dias, Joyce. Passou de 7 dias, você corre. Tem que olhar, tem que saber o porquê. O que está acontecendo? Então, passou isso daí, o paciente hoje ele está mais curioso. Hoje, como você tem a internet, fica mais fácil. Então, ele já olha e ele já corre atrás. E assim, Brasília tem, né? O Elisiário no Agarrão, na área de câncer bucal, ele é excelente, muito bom. Então, nesse ponto aí, Brasília, ele Tá bem assistido. Tá bem assistido. Então, se o paciente for diagnosticado na rede pública, o que acontece é o diagnóstico precoce, que não está sendo feito, entendeu? Agora, se for feito, existe o tratamento. E tem muitos tumores que não são câncer também? Tem, no rosto? tem sim. E às vezes a paciente entra em desespero. Por exemplo, vamos supor, o Por paciente... isso tem que fazer a biópsia. Por isso que tem que fazer. Mas assim, às vezes assusta, porque os nomes técnicos assustam muitas pessoas. Então, às vezes você tem uma fístula, uma bolinha que vai ficar sulfurando o pus ali. Aí quando a gente fala cisto, o paciente já assusta, né? Ele vai Cultura. É a cultura. Ai, doutora, o que é isso? Eu vou morrer hoje. Eu vou morrer. É assim mesmo. Eu não sei porque essa cultura da morte é muito forte, né? A gente pensa que vai morrer o tempo todo. Eu acho que depois da pandemia também, né? Pânico, síndrome do pânico. Olha, eu achava que ninguém morria. É mesmo? Eu achava assim, falava, não sei o quê. Aí agora com a perda que eu tive, Você entendeu? eu entendi. Eu acho que só quando a gente perde.
Uhum. Só que a gente perde, a gente sente o que aquela pessoa tá sentindo. É porque assim, eu tive síndrome do pânico por causa devido à depressão. Só que eu pensava que síndrome do pânico era medo, mas não é. É um apavoramento do corpo É, e depois vai pra mente, é uma coisa assim de doido, é assim. uma Você loucura. apavora, parece que você tá morrendo, seu coração, aí começa a inventar. O coração vai explodir, você vai dar um derrame cerebral, você não sei o que, não sei o que. E eu vejo que essa geração tá muito doente em relação a isso, né? Morte. Aí fala, o médico fala, você tem. Ai, meu Deus! E não, e como você tem o Google, né? Aham. Hoje já Ah, tem é. a IA, e a coisa, aí você já olha assim. Hoje a pessoa já chega no consultório, ela já fala assim, doutora Tatiana, eu tenho que fazer um canal, aí desse canal eu tenho que fazer uma cor. Outro. Ele já sabe mais do que o dentista. Eu brinco muito, eu falo, e a IA falou o que aí? Eu falo, o que ela falou? O que eu tenho que fazer? E aí alucina, né? Ela não fala coisa com coisa às vezes. Entendeu? Mas assim, mas é porque você já olha assim, você vai já diagnosticando. Você tá me contando, eu lembrei de uma situação com o Paulo, porque o Paulo Sérgio foi olhar na IA, porque ele tava com dor de ouvido. Do nada, ela virou e falou assim: vira um tumor no ouvido. Aí eu olhei pra cara dele e falei: é um tumor. Alucina, a gente tem que tomar Alucina. cuidado, porque ela enche de informação, daí fica. Mas a síndrome do pânico é uma situação muito complicada. Uhum, É muito difícil. Muito difícil de uhum. ser tratada. Ser tratado é longo, né? É. Assim, eu lembro assim que tem dia que eu tenho assim a sensação que eu vou morrer na hora de dormir, que é a pior, Uhum. é a primeira parte, né? Aí eu não vou morrer, eu tô sentindo pânico. Aí eu começo a fazer a respiração, tem que fazer o processo de respiração. E eu vejo assim, não tem cura. Nenhum Uhum. remédio cura, nada cura. O que Uhum. cura é a sua mentalidade, fortalecer a sua mente. E a população está muito, muito, Muito muito doente. doente. Agora, como eu volto muito para a questão da pesquisa, Uhum, tudo para mim eu já olho para a isso. questão da pesquisa. Agora no projeto, eu nunca vi tantas mulheres tomando medicação. Agora manda qualquer coisa para medicação. Tudo medicação. Tudo medicação. Você olha, você. Aí eu brinquei, falei, gente, será que tá sobrando essa medicação no postinho? Porque é assustador. Todas tomam, entendeu? Remédio para dormir, ansiedade. Doutora, eu tenho ansiedade, tem remédio para dormir. Eu fico olhando assim, eu falo, meu Deus, aonde que tá E isso? outra coisa que eu acho também muito errada, a gente chega num psiquiatra, em vez de passar um exame, é só o que a gente fala. Se passasse um exame, talvez você tá com déficit de mineral, alguma coisa, eu não entendo muito bem, né? Mas eu acho Sim, que o que a gente tem a visto, falta de né? vitamina, que é o que a gente tem A visto. falta de vitamina. Não, já coloca o remédio lá e os remédios são muito prejudiciais. Não, são muito bons quando a gente precisa. Eu acho que é importante. Mas também acho que é importante dizer que a gente precisa calma. É, Calma para essa geração. calma. E tem uma Outra geração coisa que eu vi que o difícil. pessoal da minha idade está tomando muito Vivence, remédio para ser TDAH, que nem a pessoa nem é TDAH. E ela tá tomando ali e tá virando uma droga. E tá Uma comum. E dependência. é comum. É, uma Eles dependência. estão tomando. A Tainá, na época, quando começou a faculdade, os estudantes de medicina tomam Toma muito isso, para poder estudar. para poder estudar. Aí eles começaram. Aí a Tainá chegou, e a Tainá, ela me puxou muito, ela e a Tamires. Aí eu olhei para ela e falei para ela, falei assim, ó, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou da época que a gente tomava café, Até hoje, eu tô aqui entendeu? no É café. café. Entendeu? Era garrafa de café e sentava e debruçava em cima do livro. Uhum. Então, assim, não vem com essa historinha, não, porque se você começar a tomar esse negócio, o que vai acontecer? Você vai ficar dependente disso daí. Depende. E aí é muito complicado. Então, assim, vamos tomar um chá, vamos tomar alguma coisa. Então, eu sou muito adepta a isso. Eu Uhum. sou muito adepta. Quando o paciente chega, porque eu falo que é porque a gente atende mais de 20, 30 pacientes por dia. Uhum. Então, se eu for absorver tudo, eu vou sair doente. Verdade. Entendeu? Eu vou sair doente. Não é que a gente é melhor do que os outros, não é que a gente é mais forte do que os Uhum. outros, longe disso. A gente senta, a gente chora, a gente tem Uhum. problema. Então eu falo isso para as pessoas, eu falo, você acha que a minha vida é boa? Eu tô Uhum. rindo à toa. Uhum. Aí as pessoas olham assim, eu falo, todo mundo tem problema. É, Então, se você não parar para pensar assim, você vai entrar no mundo de vai medicamento. pirar. Tem mulheres que tomam 9, 12 Meu Deus. medicamentos por dia. Meu Deus. Entendeu? Concordo, gênero e grau. A vida Que tem que dela deve tratar. ser muito mais difícil do É. que. Porque, assim, se você sentar para conversar, eu brinco muito, falo, senta ali e conversa 10 minutos com as pessoas para você ver. Sim. Então, assim,
virou moda, né? Marido bater, É, marido matar, é. entendeu? E as pessoas serem humilhadas. Uhum. Então, hoje as pessoas já estão com a cabeça. Então, essa mudança pesa muito. Eu Pesa. acho que pesa Eu acho muito. também que é a mudança tecnológica, né? A gente teve um nível de informação que a gente não tinha no passado. Sim, E aí acumulou esse nível de informação, bum, explodiu. Porque uma ideia levava anos, né? Nos cafés da França sim. ali, a pessoa tinha ideia ali, levava anos. Hoje não, hoje num clique você acha que você consegue pegar essa ideia e sistematizar ela. Então eu acho que isso daí causou essa questão dessa, não sei se é uma pandemia É. emocional que a gente está vivendo, que é no mundo todo. Você vê, todo mundo tá na loucura. Ao mesmo tempo nos ajuda muito. Eu sou muito adepta à tecnologia, sou a favor da tecnologia, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar como seres humanos, Uhum, né? uhum. Como É. seres humanos. Onde que qual que é o limite? Porque, ai, gente, conversando com IA, tudo bem, mas qual que é o limite? Né? Quem tá por trás ali fazendo a programação? Você sabe programar? Você sabe fazer, né? Porque, Esse limite é que tem que existir. Eu falo que é o limite que tem que existir. é E hoje parece que não tem. É uma geração que verdade, não tem. é Né? verdade. E Não aí sei. termina perdendo o gosto, porque ser humano é tão bom. É bom demais você sentir a chuva, você ficar com o pé descalço, você se conectar à natureza, se conectar a outras pessoas. É muito bom você ser humano. A melhor, E a se você melhor, perde a humanidade, você perde tudo, é, você morre em vida. eu falo que a melhor coisa do mundo é você se colocar no lugar do outro. É, Se exatamente. coloca no lugar do Exatamente. outro. E me fala Entender? aí, quem são as três pessoas que te inspiram? Só vou te dar três, porque. As três pessoas que me inspiram. É igual você está falando, eu vim de uma família de mulheres muito trabalhadoras, Fortes. sabe? Trabalhadeiras. Então, assim, a minha mãe, a minha avó foi uma mulher que trabalhou como costureira a vida inteira, Uhum. entendeu? Eu acho que são, assim, é essencial para gente ser forte, né? Aham. A minha avó, ela, a vida inteira. Hoje ela tá com, ela é viva, tem 86 anos, é muito engraçado. É, e ela é muito vaidosa. Então, se eu chego lá e não tô com a unha feita, a briga come, sabe? Então, assim, mas é uma pessoa muito, muito trabalhadeira. A mamãe é fantástica, eu acho que é por aí, sabe? São essas mulheres que inspiram a gente, que Sim, te dá a estrutura, né, que você precisa. Porque sim. existem várias outras mulheres que são exemplos de luta, né, Aham. de trabalho, que eu falo que a gente tem que pegar o que é bom de cada uma, É né? verdade. Essa é a vantagem. Hoje não tem assim. Tem pessoas que falam assim, fulano me inspira, mas eu falo, gente, a gente tem que pegar a essência, porque a gente sabe que cada uma de nós lutamos muito para estar aqui, Verdade. para fazer o que a gente tem que fazer, Uhum. entendeu? Não tem, eu falo que se nós juntássemos todas e pegasse tudo de bom, uma de Uhum. cada uma, porque eu falo que a mulher Aham. eu sou muito feminista, assim, muito do lado da mulher. Eu falo Aham. isso o tempo todo. Porque eu falo que a mulher, ela precisa de estar lutando, trabalhando, mas ela precisa do carinho, ela precisa do Sim. abraço, né? É Ela ser precisa feminino, né? ser A gente. feminino. Não é, isso não é fragilidade, isso é nossa força, eu Eu acho. acho que a mulher, assim, as nossas mulheres são muito guerreiras. São. São muito guerreiras. A De gente precisa do acolhimento, né? Precisa. São mulheres que, assim, trabalham, que correm, vai. Vejo toda hora isso. Sabe, tem mãe que começa a trabalhar às 7 horas da manhã, volta para casa às 10 horas da noite. Isso para mim é exemplo. É verdade, é verdade. Entendeu? Isso para E mim é me exemplo. fala, doutora Tatiane, pra quase finalizando, infelizmente, passou Ah, muito rápido, né? passa rápido a gente O que que conversando. você diria para essas mulheres que estão te assistindo hoje? Qual que é o legado que você quer deixar para as futuras gerações? Eu quero deixar um pedacinho da odontologia, sabe? Eu acho que precisamos colocar na cabeça das pessoas que dente é tudo, a odontologia é muito bonita, nós precisamos trabalhar ali, tá com a população lá na ponta, acreditar na nossa odontologia, sabe? Eu queria assim, chegar na. Igual eu falei, né, o projeto nosso é chegar na escola, atender aquelas 1.000 e poucas crianças e depois voltar o ano que vem e ninguém ter cárie. É verdade. Você tá entendendo? E ninguém Você tem já problema de conseguiu fazer dente. erradicação?
Não, é É difícil, né? muito É difícil. difícil com doce, com tudo. É muito difícil. Não é questão do doce, não. É a questão mesmo Da cultura. da cultura de não escovar. Uhum. Eu sou daquelas dentistas que às vezes a pessoa fala assim, ah, não pode comer doce. Eu falo, não, não, não. A gente tem que Pode, comer, mas depois, logo em seguida. escovar os dentes. A água é muito importante. Uhum. Entendeu? A criança está dormindo, não escovou os dentes, dá água para aquela criança, lava os dentes ali. Por quê? Porque existe um processo de estar dormindo a noite toda. Então, assim, o meu legado é que eu falo que a gente não faz nada sozinha. Uhum. Nós temos que ter. Eu não quero ser a única dentista nunca na vida. Uhum. Eu quero que o projeto vá para o Brasil inteiro. E assim, a gente precisa de amigos, eu preciso de gente trabalhando. Sim. Eu não dou conta sozinho, a gente não dá conta sozinho. Entendeu? Eu sempre falo isso. Uhum. Então, assim, eu preciso de dentista que estejam na mesma, como diz os meninos, na mesma vibe, né? De estar hoje trabalhando com essa população carente. Eu acho que é esse legado que eu quero deixar. Ai, que lindo, doutora. Eu tô tão feliz de você estar aqui, de Eu verdade. mais feliz muito ainda. feliz, mas chegou ao fim, mais o Gambito da Rainha, assim, o coração, gente, de gostinho de quero mais, né? E a gente te espera lá, no Vamos, projeto. vamos, O projeto, como é que tá? Tá indo aonde o o projeto? projeto tá no Paranoá. Uhum. Agora em abril nós vamos para Planaltina, depois nós vamos Ceilândia e Recanto das Emas. E com a graça de Deus, entendeu? Vamos ver se a gente consegue expandir esse projeto durante o ano todo pelo GDF a partir do ano que vem. Tá vendo, gente? É isso aí. O nome do projeto, doutora? Instituto Onda do Sorriso, que é o projeto Família Feliz. Agora eu esqueci. Deu branco, depois de tanto falar. Depois de falar. Mas vocês viram que é maravilhoso esse projeto. Venham, gente, e sigam as redes sociais, né? Do projeto, vão estar aqui embaixo. E é isso, gente. Obrigada, doutora. Obrigada. Coração, você sabe o quanto que eu te amo e te espero lá. Vamos tirar uma juntas, foto lá. Vamos sim. Tá bom, Grande obrigada. beijo, gente. Tchau. Tchau.